Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui todos nós estarmos, através da nossa vontade, ou seja, pelo nosso estímulo em entender e compreender a dinâmica da vida, da existência. Que possamos nessa noite de hoje, assim como todas as noites que são oportunidades na nossa existência física, para nos aprimorarmos, refletirmos sobre as questões imprescindíveis e essenciais nessa nossa caminhada evolutiva. Assim, agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, pelo equipamento físico ao qual nós estamos utilizando para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento como ser espiritual que somos. Assim, que possamos dar início à nossa reunião nessa noite de hoje e que possamos estar de corpo presente, atentos, ativos e refletindo sobre todos os estudos, sobre todas as colocações, ensinamentos e reflexões, principalmente necessárias para a nossa visão de mundo, de ser, nessa nossa jornada evolutiva. Assim agradecemos a Deus e damos início à nossa reunião. E vamos dar início à nossa palestra hoje com o Rogério, falando sobre o tema A Fé Humana. Boa noite a todos. Prazer estar aqui sempre, né? Principalmente falando de doutrina espírita. Às vezes perguntava-se, né, ao Zé, o que ele vai falar sobre o quê? Falar sobre o espiritismo e a favor, né? Porque às vezes a gente assiste algumas palestras que a pessoa acaba depondo contra o próprio espiritismo, derrogando alguns princípios, até porque a gente vai assumindo e vai tomando, né, esse senso comum de alguns chavões, de alguns dizeres, de algumas crenças que se estabelecem na sociedade, e nós vamos aí exteriorizando isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando falando em nome da doutrina espírita, porque temos que ser fiéis à codificação, né, às bases doutrinárias, principalmente as contidas ali nas 5 obras fundamentais da doutrina espírita, que a gente não cansa de falar, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então essa é a base fundamental da doutrina espírita. Para aqueles que não conhecem, que estão vindo pela primeira vez, que querem conhecer, saber o que é o espiritismo, para não estabelecer essa confusão, né, do que realmente é o espiritismo, Kardec deixou uma obra publicada em 1869, muito interessante, chamada O que é o Espiritismo. Ele não está perguntando, ele está dizendo o que é o Espiritismo. Ali ele diz num livreto pequenininho, você lê aí numa semana tranquila, o que é realmente o Espiritismo. E ele termina na obra dizendo o seguinte: e agora, conhecendo o Espiritismo e sabendo do que se trata realmente, se você quiser, continue os seus estudos através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho, do Céu e Inferno e a Gênese. Então é uma proposta até para aqueles que querem conhecer o Espiritismo. Como é que eu conheço a doutrina? Por onde eu começo? O livro que é o Espiritismo, que é realmente, perto das outras obras fundamentais, é um livro para final de semana, né? Num final de semana, se você estiver entusiasmado e animado, sem outros afazeres, você consegue lê-lo tranquilamente, até porque ele é contagiante. Você começa e quando você vê, o relógio já atropelou, os outros compromissos ficaram para trás, porque é muito interessante a didática utilizada por Kardec em forma de diálogos, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre a fé humana, né? Vocês devem estar percebendo aí, aqueles que me conhecem, que a minha voz está meio fanhosa, está meio ruim, né? Porque a gente está vindo, eu acho que é isso, a gente está vindo de um evento lá no Lar Abrigo Amor a Jesus. Eu quero agradecer, inclusive, ao Centro Espírita Friburguense, a todos aqueles que compraram o convite, a todos aqueles que trabalharam, que participaram do evento. E eu trabalho lá há algum tempo e sempre entrei na câmara frigorífica e nunca deu problema, né, Roberto? Mas de uns anos para cá eu não sei porquê. Eu acho que é por causa do tempo, né? Do tempo de uso, né? Então começa agora até o frescor da câmara frigorífica está me afetando. Então a gente está vindo desse grande evento do Lar Abrigo Amor a Jesus. Acabei de falar com o Biá ali, talvez o maior evento do Lar Abrigo Amor a Jesus em termos de arrecadação financeira. A gente deve chegar, né, presidente, a uns 90 mil reais, se Deus quiser, e todo mundo pagar tudo que deixa para pagar. Depois nós vamos chegar aí aos 90 mil reais. É um número realmente, eu acho que histórico para a gente, num só evento.
dinheiro que vai ser muito bem utilizado, tenho certeza, principalmente às vésperas aí das última parcela do 13º, folha de pagamento, férias, né? O Laje, além de uma instituição filantrópica, é uma empresa com 60 funcionários. Então é realmente uma despesa aí por volta de R$360 mil no mês normal. Todo mês, 360 mil, 370 mil reais. Então, 90 mil faz muito bem para esse caixa. Por que eu estou falando desse evento? Porque nós vamos falar de fé humana. Para fazer um negócio desse tamanho, tem que ter fé. Mas é fé humana, não é fé divina, fé em Deus. Essa é inerente ao espírito humano. Nós já temos isso, e até aqueles que nunca foram evangelizados dentro dos moldes normais da evangelização, principalmente da judaico-cristã, têm fé em alguma coisa. Então, a fé em Deus ela é inerente ao espírito humano. Ele, por si, ele sente que existe alguma coisa superior gerindo todo esse aparente caos. Ele sempre se volta, nas horas mais difíceis, na hora dos maiores apertos, a uma força suprema, seja ele de que denominação, de que escolha, de que caminho religioso ele tenha tomado. Então a fé humana está lá no capítulo 19, o capítulo que eu mais gosto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanhas, ou a fé que move montanhas. E essa fé humana e a fé divina é o tópico 12, o último tópico do capítulo 19, que é um capítulo pequenininho, talvez em referência à nossa fé. Ele tenha feito um capítulo só com 12 itens. E a gente, às vezes, esquece de algumas coisas que nós já ouvimos. Então, a fé em si próprio, como é importante ter fé em nós mesmos. Eu fico triste com aquelas pessoas quando você diz, vamos... E o cara com aquela voz lamuriosa, com aquela voz mole, diz assim, quem sou eu, meu irmão? Mas vamos lá fazer um exorcismo. Quem sou eu? Vamos aplicar um passe. Quem sou eu? Fazer uma palestra. Pelo amor de Deus, quem sou eu? Só de pensar me dá um frio no estômago. E você acha que eu não tenho frio no estômago? Desde as 5 horas, quando eu liguei o computador e ele deu um pau e começou a reiniciar, o frio no estômago começou. Mas eu resguardo sempre, e trago, porque pode acabar a luz. E aí acabou o data show, acabou tudo. E eu não uso o data show para desenvolver a palestra. Então tem que ter confiança, tem que ter fé, mas tem que se preparar. E aí ele diz assim para a gente, Jesus, não foi Rogério, Allan Kardec, não, Jesus, vós sois deuses. Vós sois deuses. Fazei brilhar a vossa luz. A gente esquece disso. E a gente fala, quem sou eu? Isso era para Pedro, para Tiago, para João, para... Não, é para a gente. Ele não diz, eles são Deus, não vós. Vós sois capazes. O que falta muitas vezes é confiança nos nossos potenciais. E nublado, nublado ou contaminado pela falsa modéstia como forma de fuga. Vamos lá, Serginho? Rapaz, não vou poder. Não é para mim. Quem sou eu, como eu disse anteriormente, E é uma forma de fuga também de um compromisso, de um desafio. Eu adoro desafios. Eu adoro desafio. E complementando, ele diz assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, Jesus, e muito mais, que brilhe a vossa luz. E ele diz o quê? Precisam ter fé para fazer isso. Fé em Deus? Não, como eu disse, a fé em Deus é inerente ao espírito humano. A partir do momento em que Deus coloca na nossa fronte o selo da razão, vem com isso o entendimento e a necessidade de compreensão que existe um gerenciamento maior nesse processo. E aí, nesse capítulo 19, ele diz assim, para bem determinar lá no item 12, a fé é humana e divina, ou seja, existem 2 tipos de fé. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades. Em relação às necessidades terrenas, a fé humana.
e as suas aspirações celestes e futuras, a fé divina. Então, quando nós estamos ligados nesse viver, nesse estar encarnado e ter que lutar pelo nosso sustento, pelas nossas realizações, pelos nossos afazeres, nós temos que ter fé humana, e é disso que nós vamos falar. Então, a fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes. É importante que a gente acredite, sabe, em nós mesmos. Como é que você começa um trabalho? Como é que você empreende? Como é que você entra numa coisa para realizar qualquer coisa que seja? Temeroso, sem confiança. Né? Você vai ao médico, o médico fala, vamos ver como é que vai ficar, né? Dá uma vontade danada de trocar de médico, né? Tem que ter aquela visão positiva, aquela visão realista, mas uma visão positiva. Uma visão que faz com que você perceba naquela pessoa, naquele profissional que você está lidando, uma certa firmeza. Né? Eu costumo brincar também, às vezes, as pessoas, hoje eu vou lá, né? Hoje tem uma palestrinha, eu nem vou. Vamos ver, no final, nós vamos te aplicar um passezinho. Estou fora. Ou é um passe, ou é uma palestra, ou é magnetizar uma água de verdade, ou eu estou fora. É com empenho, e eu sou indisciplinado, então eu preciso estar ali. Eu preciso estar presente. O Washington estava me falando aqui agora, que é interessante como as pessoas estão retornando para a casa espírita. Né? Depois da pandemia houve aquela quebrada, aquele blackout aí, aquela parada compulsória, né, muitas vezes, mas quando não era mais compulsório, houve uma dificuldade tremenda em retornar. Né? E nós vamos encontrar casas hoje ainda transmitindo ao mesmo tempo, ou simultaneamente, as palestras. Né? O que motiva eu de bermudão, de camiseta, deitado em casa assistindo a palestra. Pode funcionar para muita gente, para mim não funciona. Para mim não funciona. E esse foi um dos motivos de eu vir para o Centro Espírita Friburguense, que era o centro que estava aberto naquele momento, onde as autoridades autorizaram já a abertura das casas. Eu preciso estar presente. Eu quero e necessito me presentear semanalmente com esses minutos. Eu preciso ter esse compromisso comigo mesmo, de estar aqui presente. Eu gosto de vir. Então eu acreditar que eu posso. Agora eles dizem também, os nossos amigos espirituais, juntamente com Kardec, que a fé em Deus é imprescindível, é necessário, a fé humana é muito importante, mas é necessário também essa crença imprescindível em Deus. A gente tem uma brincadeira interna lá, uma piada interna lá no abrigo, que é assim, vai ter festa no abrigo domingo, dia tal, e aí o pessoal fala assim, e aí, Rogério, já entrou em contato com o pessoal? Com o pessoal que eles falam, deve ser com alguém lá da meteorologia, né? Porque, se vocês observarem, não chove no dia dos eventos do abrigo. Eu costumo dizer, não, já mandei um fax, eles ainda estão no tempo do fax lá ainda, está meio agarrado o negócio lá, mas eles ainda estão recebendo e está funcionando. Né? Dessa vez a chuva veio até ali no Suspiro, né, Bia? A gente estava lá no abrigo, a festa rolando e a chuva veio forte até ali no Suspiro. E aí o Roberto falou, falei, não, calma, não chegou a chuva ainda, calma, não choveu. Lá no abrigo não choveu, então a fé em Deus também é imprescindível. Será que eles vão se preocupar com isso? Eu acho que não. Mas é sempre bom a gente se apegar a alguma coisa além da nossa força, além das nossas capacidades e além daquilo que está fora do nosso controle. As pessoas dizem, e se chover? Às vezes a gente preparava um grande evento, ou prepara um grande evento lá, e alguém me diz assim, e se chover, nós vamos fazer o quê? Você tem um plano B? Eu falo, não tem nenhum A.
Nem o plano A. Aqui a coisa é meio no improviso, é na hora que a gente resolve, vai fazendo. Né? Não tem nem... Vamos contar que não vai chover. Então, eles continuam no texto dizendo assim, a fé é o sentimento inato no homem. Como eu disse, nós temos dentro de nós essa visão, esse sentimento de que existe uma força maior. Né? Então, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então nós recebemos, nós temos dentro de nós essas capacitações, mas é necessário que nós as tratemos, que nós possamos abrir espaço para que elas brotem, para que elas apareçam. Se eu não me apresento para os desafios, se eu não me disponho a realizar, se eu não estou pronto a fazer e a enfrentar, essas sementes ficam inertes e não vão germinar. Então eles dizem, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que ele traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Um espírito protetor, Paris, 1863. Então fica nas nossas mãos, isso não é para mim, isso é um dom que você tem. Né? Aí o cara passa 2 semanas estudando o capítulo 19, formatando slide, trabalhando no PowerPoint, computador dá um piripaque, né? E a pessoa fala, olha, você tem o dom de falar. Não, é esforço, é suor, é persistência, às vezes é renitência. Às vezes é renitência, é ser renitente diante das nossas dificuldades e das nossas fragilidades. E eles continuam, o homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si... Vejam que ele não está falando da fé que é inerente ao espírito humano, da fé divina. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Tem gente que irrita, né, a gente? Vai dar certo, vamos fazer que vai dar certo. Fala assim, mas não é possível, da onde ele tira essa certeza? Da onde eles tiram essa certeza? É a certeza de você, quando coloca a mão na massa numa ação positiva, que as coisas funcionam. As coisas funcionam e vão sempre funcionar. Nós somos espíritos humanos perfectíveis, nós estamos fadados ao bem. Não adianta. Todo o resto é transviamento, é desvio de rota. Mas nós vamos voltar ao percurso correto. Nós estamos fadados ao bem, mesmo aqueles que nós, às vezes, equivocadamente olhamos e dizemos assim, não tem jeito. Não tem jeito, é o momento dele. Nós devemos ser bastante compreensíveis, porque na nossa caminhada nós já passamos por momentos talvez mais graves do que aquele que nós julgamos irremediável. E é por isso que Jesus lidava com a gente de uma forma, sabe, que nos entendia, que nos entende através do seu legado. Porque ele também passou por esses percalços, pelos mesmos caminhos, pelas mesmas trilhas. Foi criado também um dia um espírito simples e ignorante. Eu sei que às vezes isso é difícil para algumas pessoas entenderem que Jesus é o resultado do esforço feito por ele, da caminhada realizada por ele. Ele é o irmão mais velho, nasceu antes, foi criado antes, e que caminhou muito além do que nós, e que retorna para nos mostrar que é possível esta perfectibilidade ser realizada de forma tranquila, branda, mas não sem luta com nós mesmos. E eles continuam. A fé sincera
é dominadora e contagiosa. Sabe aquele trabalhador que chega no evento, no trabalho, meio desanimado, sabe, Ângela? Chega meio cabeça baixa, sol quente, calorão danado. E aí, daí 10 minutos você olha, você não reconhece. Porque ele se envolveu, pega lá, busca lá o macarrão. Não, tem que botar água, tem que arrumar um caixote aqui. E eu estou falando de mim. Pano de prato, pano não sei o quê. Você começa a correr daqui e dali, daqui um pouco você está naquele clima contagiante, dominador. Você não tem para onde fugir, você tem que realizar e aquilo vai te abastecendo. É uma retroalimentação, é o bem em profusão. Ninguém está ali na intenção de fazer errado, equivocado ou de forma a prejudicar aquilo que está acontecendo. É a ação do bem. E você é dominado por aquele clima, por aquele ambiente. É uma calmaria, é uma tranquilidade, não tem gente nervosa, não tem gente estressada. Não, tem tudo isso em graus elevadíssimos. A adrenalina, né, Bia? É no limite. Você chega em casa, fala assim, eu vou tomar um banho, vou dar uma descansada e vou no Centro Espírita Friburguense. Não deu. Quando eu acordei, já estava passando um outro programa lá na minha vida. Estava morto. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Por isso que eu digo, vá a primeira vez. Experimente, aceite o convite. Envolva-se numa ação positiva e julgue através da experiência. Nós, humanos, somos seres experimentadores. Não adianta. Né? Churrasco na beira da piscina, família reunida, os tiozão, todo mundo ali, e chega o moleque de 19, 20, 22, eu vou subir mais a idade, porque isso não acontece mais dessa forma, o tempo passou. Chega o moleque aos 30 anos, o garotão aos 30 anos, fala assim, vou casar. Ele é linchado pelos tios, pelos casados da festa, jogam na piscina, sofre. As recomendações, não faz, rapaz, você aqui está ficando louco, ó, vai cavar, não faz isso, vai estragar a sua vida. 6 meses depois ele casa. Nós somos seres experimentadores. Haja vista, se não fôssemos, bastaria um retiro. Agora usa um outro nome, né? Ano sabático, né? Agora é ano sabático. O troço vai se sofisticando. Tirar uns 6 meses sabático, não, tem que ser um ano mesmo. Um ano sabático e ler as obras, no nosso caso de espíritas, ler as obras fundamentais, só pronto. Mas nós precisamos experimentar tudo isso. E é assim. Então ele diz, a fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuem, nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma. Vamos lá, experimenta, vamos lá, eu estou precisando de ajuda. Às vezes não está nem precisando de ajuda, mas quer te levar. Às vezes o cara nem precisa de ajuda. Quanta gente chega lá no evento e fala que eu vim ajudar, e a gente tem que ficar pensando aonde vai encaixar a pessoa. Porque nós tínhamos mais de 100 de voluntários trabalhando lá. Mas o nosso desejo é termos 300, 400, 500 pessoas querendo ajudar. De forma efetiva, porque todo mundo que estava lá estava querendo ajudar. Mas de forma efetiva, a ponto de colocar um avental, uma touca e pegar na massa realmente, né, e trabalhar na massa. Mas tem que ter alguém à frente. Sempre tem que ter alguém a nos estimular. Nós também somos seres que precisam de estímulos. Por isso a gente vem numa família com os pais certos, com as mães certas, com os irmãos certos, no ambiente certo, para nós recebermos o estímulo necessário. E aí cumpre o papel da família, cumpra-se o papel da família de estimular. Temos que fabricar, temos que produzir líderes positivos. E eles estão diminuindo a olhos vistos. E as pessoas já, que isso? Ninguém é insubstituível, mas tem gente que vai.
E essas pessoas normalmente são apressadas, né? Elas vão mesmo assim, sem aviso prévio. Eles vão e deixam uma saudade danada, deixam um vácuo. Porque nós não estamos formando novas lideranças. Ah, agora é espontâneo, agora o cara vai para o centro quando ele quer, as crianças deixa crescer, depois eles escolhem a religião. Foi assim com a gente? Eu acho que não está dando muito certo, né, essa coisa. A fé para ser proveitosa, eu acredito em mim, eu tenho fé em Deus, eu sou bom mesmo. A fé para ser proveitosa deve ser ativa. Tem que produzir. Tem que ter resultado, senão não pode adormecer. No próximo eu vou. Ah, amanheci hoje gripado, a garganta inflamada, vou ligar para a Sueli, vou falar com ela para chamar o Washington, ou ela mesma faz, chamar a Ângela, né? E faz no meu lugar, vou ficar em casa, tomar um remedinho, né? E homem é assim, né? A garganta dói, ele começa a mancar. Ah, as mulheres sabem, estão rindo porque sabem que é verdade o que eu estou falando, né? Dá uma febre e o cara não consegue andar. É uma coisa assim. Mas se você não tiver esperto, atento, a vida arma essas armadilhas. Ela prepara essas arapucas para a gente e se a gente bobear, a gente cai. Eu brinco às vezes lá no abrigo, lá, e as minhas brincadeiras normalmente são meio sérias, né? A pessoa olha assim numa repartição pública, sabe? Na prefeitura, nos lugares assim. Ô, tudo bem? O senhor é lá do abrigo, né? Vem cá que eu vou atender o senhor. Sai fora, rapaz, eu estou com tempo. Não. Não se deixe pegar por essas coisas. Por que vai me atender primeiro? Por que vai passar o Roberto na frente? O Roberto tem até motivo, né? O bigodinho branco, o cabelinho branco já está mais idoso. Agora, eu não. Que negócio é esse comigo? Não. Eu já estou aí com uns quase 6 meses de idoso e eu não entro nessas filas, não boto no meu carro, sai fora, não. Tem hora que eu chego à conclusão que o tempo passou, porque o espírito está ativo, mas o corpo não aguenta mais acompanhar. E é assim. O espírito é tão forte, tão ativo. Não é o meu, não. São os nossos espíritos. Que o tempo passa e a gente começa a acreditar, ou continua acreditando que nós somos capazes. Sabe, às vezes as coisas não andam bem, nem tudo dá certo, né? E quando não tiver nada dando certo, a gente tem que remar, né? Diz, se não houver vento, rema, cara. Procura uma confusão, procura um problema, procura uma diversão, procura um desafio, porque a inércia mata. Porque ela não é contagiosa. Ela não é contagiante, ela é contagiosa, sabe? Quanto mais à toa você fica, você mais quer ficar à toa. Quanto mais preguiça, mais preguiça. Sabe? Hoje eu não vou, amanhã também você vai ter um outro. Já não fui ontem, hoje também eu não vou. Ah, vou matar essa semana que vem. Eu estou falando de academia, dessas coisas agradáveis, sabe? Né? Outro dia eu cheguei na academia. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Tá gostando? Eu falei, não. Ela falou assim, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, aconteceu que é academia. Se alguém te fala que gosta, tá mentindo. Eu estou sendo sincero com você. Ninguém gosta de academia, a não ser que tenha alguém aqui que goste, tudo bem. Mas que eu conheça assim, né? Eu adoro salada. E quando for comer uma picanha, vai usar qual adjetivo? Fica sem adjetivo, né? Ah, o Chimbinha é um gênio. Tá, e quando for falar de Mozart, de Bach, né, de Chico Buarque, de Baden-Powell, vai usar qual adjetivo? Chamou o Chimbinha de gênio. Fica complicada a vida. Então você tem que ter um certo critério, né? Porque se a coisa não tá muito legal, sabe? Quando eu digo que se não houver vento, é que a vida está muito boa. Você levanta de manhã,
família toda tranquila, cafezinho na mesa, bate na ignição do carro, ele pega, aperta o botãozinho do controle, o portão abre, não tem ninguém na porta, você sai, vai, o trânsito está bom nas marginais do Bengala. Fica esperto, porque isso não é vida para nós espíritos medianos. Vai acontecer alguma coisa. Então, parta para a ação, porque tem muita coisa para ser feita. Sabe, tem muita coisa para ser feito. Eu ando o dia todo de carro na rua, eu trabalho com vendas, eu atendo clientes, e eu nunca vi tanta gente nos sinais. É bala, é água mineral, é malabarismo, né? O João Bosco lançou um disco há 10 anos atrás, chamava Malabaristas do sinal fechado, do sinal vermelho, Malabaristas do sinal vermelho. E era uma coisa assim que ele tinha percebido naquele momento há 10 anos atrás. Hoje é uma realidade. E essas pessoas estão ali por quê? Porque não querem trabalhar? Não, é uma realidade que a gente tem que fazer alguma coisa. É nesse mundo que a gente vive, então, sabe, comece a remar. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E aí vem a parábola da figueira, que está também nesse capítulo 19. Parábola da figueira seca. Eu vou ler rápido para a gente, porque todo mundo conhece essa parábola. E se não conhece, é no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então deixa bem claro, né? Isso, Jesus olha para a figueira, vê uma figueira linda, toda cheia de folhas, naquele pungência de força, de exuberância. Não tem figo, não era tempo de figo, e ele lhe diz, e falando lhe disse, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Mas não era tempo de figo, por que ele matou a figueira? Vamos ver. E respondendo-lhe Jesus, lhe disse, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir. Está em Marcos 12, 14, 21 e 23. Jesus estava dando uma aula, estava dando uma instrução. A figueira tinha tudo para produzir. Grande, folhosa, bonita, exuberante. Por que não tinha fruto? A figueira, porque não era a época de figo. Mas eles estavam voltando de Betânia em direção a Jerusalém nos comemorativos da Páscoa. E fora dos muros estavam os exilados, o monturo, as pessoas que não eram socialmente bem-vindas. Lá dentro, muita festa, muita pungência, muita força, e lá fora, os renegados, os exilados. Jesus não falava da figueira, falava daqueles que têm tudo para produzir e não produzem. Daqueles que, nessa escultura é muito interessante, a da Bob Carlyle, uma escultora americana, o homem construindo-se. É você se construindo, somos nós nos construindo, nós saindo desse eu aniquilador, desse eu que nos sufoca, desse umbigo tão profundo que às vezes nós nos perdemos nele. E não conseguimos olhar para o lado de fora. Sabe, é se retirar do bloco, é se retirar
da essência. É fazer algo a mais por você mesmo, é procurar crescer. E aí tem a explicação da parábola da figueira, que diz assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Eu gosto dessa parte do orador. Sabe, se você não fala com empenho, com disposição, mas acima de tudo com exemplo, são palavras vazias. O tempo já passou e deixou para trás aqueles que diziam: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. O exemplo arrasta. O exemplo é incontestável. E isso faz a gente pensar. Isso provoca a gente a pensar. O que a gente tem ouvido? Quais são os convites que a gente tem recebido? Quais são as propostas que a gente recebe da vida todos os dias? Como é que está funcionando essa engrenagem de moer seres humanos o dia todo, que nós somos treinados e condicionados a almejar sempre algo mais, sempre um modelo mais recente, e acabamos nos matando de trabalhar, e a ponto de ser comum hoje você ouvir: aí, como é que vai? Falar: rapaz, estou me matando de trabalhar. E as pessoas aplaudirem. E não é retórica, às vezes é verdade, as pessoas estão se matando de trabalhar. Para quê mesmo? Viver ficou muito caro. Viver está ficando muito caro, é muita necessidade que nós vamos abraçando, né? Necessidades que, se nós olharmos, são fictícias. Vamos pensar na vida realmente, porque ele continua dizendo assim: é também a figueira, é também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. E ele está falando da fé humana, da fé de realizar. A fé que toca as pessoas com a sutileza, com a delicadeza do convite, do retirar da inércia, do fazer com que a pessoa vá pela primeira vez e experimente uma ação positiva dentro do campo do bem, de doar-se, de dar-se e dar do seu tempo. É diferente. O salário é muito bom e o prazer advindo dessas ações são insubstituíveis, são inigualáveis. E ele continua: em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, não a figueira, mas as pessoas que podem fazer e não fazem, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Um raio, o magnetismo humano utilizado por Jesus, se realmente ele secou a figueira, porque pode ser uma parábola, pode não ter acontecido, mas o fundo moral da história é forte. E a mim mexe assim, sabe? Naqueles momentos de maior preguiça, de maior letargia, de maior arrastamento, eu lembro da figueira. E eu levanto e vou. Hoje eu não vou, hoje não vai dar. E aí eu lembro da figueira e eu levanto e vou. Ou acreditam que todo dia eu estou bem disposto, animado. Não, tem dia que dá vontade de chutar o balde. Eu não vou fazer nada hoje eu vou ficar à toa na beira da piscina.
E a água da piscina começa a ficar ruim, o sol começa a ficar ruim, e aí você levanta e vai fazer alguma coisa útil para você, porque também não é para as pessoas. Sabe, não tem uma condenação se nós não fizermos nada. O problema é que às vezes as consequências são sutis. As consequências são sutis às vezes, sabe? De uns tempos para cá apareceu uma palavra muito interessante chamada solitude, né? Você escolher estar só. Mas tem uma outra palavra que é original e que deu origem à solitude, que é a solidão. E ela se dá muitas vezes, segundo algumas pessoas, sem explicação. Não tem explicação. É que às vezes a gente não se envolve na vida das outras pessoas, na vida da sociedade, na vida do bairro, nas coisas, sabe? E aí o banco fica largo, a casa fica grande, vazia. E a gente compreende de que a gente não conseguiu levar com a gente as pessoas. E a gente faz o mais fácil. Troca de casa, escolhe um banco menor, mas não adianta. Então talvez seja por isso, e eu tenho quase certeza disso, talvez eu intimamente tenha certeza disso, já consegui construir a certeza disso, e diz que toda certeza é meio burra, mas eu tenho certeza disso, de que foi por isso que Jesus dizia e continua nos dizendo nesses 2000 anos, onde o seu ensinamento vem ecoando nas nossas encarnações. Visita o próximo, descedenta o próximo, alimenta o próximo, veste o próximo, abriga o próximo, socorre o próximo. Em momento nenhum ele diz, olha, se alimente, se descedente, se vista bem. Não, se realize no outro. Eu achei uma colocação muito... Não tem graça ser feliz sozinho. Eu brinco isso sempre, às vezes lá em casa, vamos assar uma carninha só para a gente almoçar? É para isso mesmo. Você vai lá, assa uma carninha, almoça e 10 minutos depois desce todo mundo, vai embora e o carvão, na hora que está no auge, já foi todo mundo embora do churrasco, porque tinham 3, 4 pessoas. Agora chama 20 para ver. Tem que ir lá na quitanda buscar mais carvão. Tem que comprar mais carne. Porque é a coisa, sabe? Vira festa, alegria. Ela é contagiante. Essa foto ela é muito emblemática, né? Principalmente nos dias de hoje, quando a gente contabiliza lá no Lar Abrigo Amor a Jesus mais de 100 pedidos de internação. Mais de 100 pedidos de internações. 70 e poucos masculinos, né, Roberto? E 50 e poucos femininos, me disseram lá outro dia. Ou ao contrário, mas eu acho que é desse jeito mesmo, 70 e pouco masculino, porque nós ocupamos mais espaço. Né? Se tiver um casal, certamente a família vai optar em internar o homem, pode ter certeza, porque a mãe vai ser a última opção. Na minha visão. E eu acho que acontece isso. Nós nunca tivemos tantos casos. E aí você pode pensar assim, mas é por dificuldade financeira. Nem sempre. A grande maioria dos pedidos são equivocados. Quando a gente conversa com a pessoa, a gente percebe primeiramente e depois ele percebe que o pedido é equivocado. Né? Porque normalmente os pedidos acontecem, interna fulano lá para mim, rapaz, ele recebe 4.200 de aposentadoria, eu já falo assim, pode parar. Pode parar. Não é cliente por laje. Mas 4.000? Não, nem se fosse 8, a chance era menor ainda. A gente gosta do cara que não tem nada. Casa, não tem cartão de banco, já pegou tudo de empréstimo, não tem... É esse que a gente gosta. Está endividado. É esse que é o cliente do laje. Mas o que surge muito são pedidos assim.
Interna lá fulano, lá, o cara, ó, aposentadoria joia, vai ajudar vocês. Não, aquilo não é para isso. A finalidade não é a finalidade não é esta. A finalidade é outra. Então vocês vejam que os laços afetivos, que os laços familiares vão se dissolvendo. E o que isso tem a ver com a fé humana? Isso tem a ver com a fé humana porque quando a gente está envolvido numa ação positiva, gostosa, sabe, os laços se estreitam. E às vezes a gente se vê criança. A gente se vê no meio de uma correria, dentro de uma ação positiva, brincando como criança, rindo como não ri durante a semana inteira no trabalho, nem nas relações familiares. Você às vezes consegue ser feliz dentro daquela ação positiva, como você nunca consegue ser feliz na sua vida cotidiana. Então o segredo talvez seja transformar essas ações em algo mais comum. Essa fé humana, ela é muito interessante. Porque ela faz com que nós nos sintamos capazes e cada vez mais capazes, e ela vai nos capacitando, desculpem a redundância, a sermos cada vez mais ousados, a acharmos e querermos desafios cada vez maiores. E é isso que a vida realmente se nos propõe. Quando você vence um desafio, vem um outro um pouco maior. De forma agradável, de forma descontraída. E quanto mais know-how, quanto mais experiências vividas, quanto mais capacidade acumulada, mais fácil é realizar, mais fácil é fazer. Às vezes as pessoas que estão de fora falam, nossa, para quem está fazendo é uma coisa simples. Porque já fez várias vezes, porque está envolvido naquilo. Surpreenda-se. Conceda-se. Uma vez, eu gosto dessas experiências sociológicas, né, sociais. Eu parei lá no Prado, lá dentro do carro, estou sempre dentro do carro, e veio uma pessoa surda, muda, e entregou um papelzinho com aqueles símbolos, né? Pedindo uma doação, foi entregando e foi andando, e começou do meu, que era o primeiro, e foi até o último carro, o meu estava no meio da fila ali, foi entregando aquele papelzinho, e eu olhei ele vindo lá da frente, recolhendo os papéis, e ele só recolhia os papéis. E eu corri ali e falei, eu vou fazer uma experiência agora. Retirei uma cédula um pouco maior ali do bolso da carteira, e devolvi o papel E ele pegou o papel já meio desalentado, meio desanimado, porque o negócio não estava fluindo aquele dia. E quando ele pegou, que ele viu a nota, eu falei, quase falou. Ele, sabe, você sentiu, eu senti no olho dele, na vontade, Bia, que era de entrar no carro. E, cara, não era nada, era um valor irrisório, insignificante, uma coisa boba. Não faça a diferença. Seja diferente. Saia desse senso comum. Arrisque-se no inabitual. Algumas pessoas passam no sábado de manhã lá na porta da minha casa e falam assim, está trabalhando na prefeitura? Eu falo, não, só limpando um pouquinho, né? Caiu aí uns lixos aí na rua e tal. Isso é desanimador? Não sei. Mas outras pessoas passam e aí já disseram assim, depois de vê-lo aqui algumas vezes, estou fazendo isso lá na minha rua e agora eu estou vigiando, tá? Se jogar lixo lá, eu fico brava. A ação é contagiante, cara. Então, sou bobo, eu limpo para quê? Para dar exemplo? De jeito nenhum, eu limpo porque eu fico bravo.
Porque as pessoas são muito distraídas, e aí cai copo de açaí, cai todinho, cai guardanapo, cai espetinho de não sei o quê, guimba de cigarro, vai caindo. As pessoas, eu sei que as pessoas estão com pressa e cai mesmo na rua. E aí, do meu lado da rua ali, eu faço questão de tirar. Como não dá para tirar todo dia, sábado eu estou meio à toa mesmo de manhã, eu vou botar o lixo para fora, aproveito que eu já estou com um pacote de lixo ali e jogo ali. Tá? Faça o inabitual. É inabitual. Sabe por que chama? Sabe por que chama a atenção das pessoas? Porque é inabitual. Fazer o inabitual. Se nós não adentrarmos no ambiente de nos aventurarmos, nós viramos verdadeiros galináceos. A gente passa a acordar todo dia na mesma hora, toma café do mesmo jeito, no mesmo lugar da mesa. Não sei se acontece lá na casa de vocês. Senta-se no mesmo lugar todo dia, como se a cadeira fosse marcada. Come-se a mesma coisa, no mesmo horário. Almoça-se, tá, e a gente vai estabelecendo uma rotina gostosa, sem frio na barriga. Porque a gente sabe, vou chegar em casa, vou tomar um cafezinho com leite, vou comer aquilo. Já sabe, não... Só que a gente não percebe que não tem graça. Fica tão rotineiro que não tem graça. Aventure-se. Logicamente, né, essa proposta de aventure-se é aventure-se positivamente, né? Nós não vamos pedir a ninguém para fazer aventurar-se de forma negativa. E no nosso caso específico, para terminar a nossa conversa de hoje, no nosso caso específico de espíritas, o segredo de fortalecer, construir e libertar essa fé humana é isso aí. Aquele verdinho lá do final, lá que eu falei, que é o espiritismo. O último lá, ó, né? O que é o espiritismo? Se você não conhece a doutrina espírita e acha estranho e maluco essas coisas que a gente fala no centro espírita para quem vem a primeira vez, leia o que é o espiritismo, você vai compreender de onde vem essa loucura boa. Que tira a gente do estado de letargia, de conforto, de achar que está tudo bem e fazer alguma coisa para mudar. A gente chega ao final dessa nossa conversa e eu tenho terminado sempre essas conversas de uma forma um pouco diferenciada, sabe? Porque eu acho que toda a teoria ela é muito interessante, embora a gente tenha mesclado hoje muito a teoria com a prática e ancorado tudo isso no evento que aconteceu no Lar Abrigo Amor a Jesus. É importante a gente dizer o quanto as convicções que a gente vai adquirindo, no meu caso específico, através da doutrina espírita, o quanto isso transformou a minha vida, o quanto isso transformou as minhas relações, o quanto isso fez com que eu me transformasse numa pessoa diferente. E aí você disse, meu Deus, eu imagino antes então. Sim, já foi pior. Muito pior. Vocês imaginem como esse espiritismo é bom, né? Mas eu fico contente que eu vejo também o quanto eu ainda tenho para progredir, né? Eu tenho campo para progredir, muito campo para progredir. Então, busque o conhecimento, busque aventurar, se envolva-se, né? Tinha um projeto, não sei se continua, muito interessante, que era amigo da escola. Eu ficava louco assim, sabe? Sabe, você vai à escola, vai à associação de moradores, saia um pouco de você mesmo. Faça alguma coisa pelas outras pessoas e você vai estar cumprindo aquilo que Jesus nos recomendou, como eu disse. A ação em prol do próximo. Faça-o, experimente-o e mensure isso. Pare ao final da primeira ação e mensure, avalie se você gostou, como é que foi. E a partir daí, em todas as ações, pare um pouquinho e avalie o que você está fazendo e se aquilo está te dando prazer. Porque também, se essas ações começarem a te dar aborrecimento, transtorno, tem alguma coisa errada. Com você, logicamente, não com a ação, porque a ação positiva é a ação positiva. Né? A gente lá no LAI sempre diz isso. Quando o cara chega meio de cara feia, meio transtornado, meio aborrecido, e alguém me diz assim, ó,
fulano não está muito bem. É sinal que ele realmente não está muito bem, porque se o trabalho voluntário, se o trabalho dentro da instituição, se o trabalho em prol do outro está deixando ele aborrecido, é que ele não está indo lá em prol do outro, ele está indo lá para ele mesmo. Ele não conseguiu romper a casca do egoísmo ainda, ele não conseguiu sair do fosso do umbigo. Então que Jesus possa nos abençoar e nos amparar e esperar só mais um pouquinho. Porque dizem que no final de um grande sermão, de uma grande conversa, ele se retira, se senta à beira do lago para refletir um pouco. E algumas pessoas esperam que ele fique só para estar com ele. Não esperemos muito, porque ele tem tanta coisa para fazer. Porque às vezes ele se senta junto da gente por um minuto só. E se a gente não aproveitar e tiver coragem para abraçá-lo e falar com ele tudo que a gente tem vontade, ele pode levantar e agir e trabalhar em outra coisa. Uma boa noite para todos.